Olá, gente. Boa noite. O som tá prestando. Alguém fala aí, tá dando certo. Ajeitar aqui a cadeira que tá torta. Vocês estão conseguindo me ouvir? Vocês estão ouvindo também? O áudio tá baixo, tá alto? Vocês estão ouvindo ou não estão ouvindo? Gente, eu não tô vendo. Pronto, tá um pouco baixo. Deixa eu tentar ver se é aqui no meu celular. Vou aumentar um pouquinho. Olha aí se deu certo, se tá melhor. Tá melhor assim o áudio? Vocês estão ouvindo melhor? Pronto, eu acho que deu tempo. Todo mundo se avisado, né? Que tá tendo a live, que nós iniciamos 7 horas. Deu um atrasozinho, porque a internet não está das melhores hoje. Então, nós vamos fazer o melhor. Vamos tentar fazer o melhor aqui. E os nossos convidados são... Nós vamos iniciar com a Marismênia, que ela é doutoranda em educação. Nós estamos juntas na URCA, né? Fizemos pedagogia e agora ela está fazendo doutorado, ela é analista em gestão educacional e depois a gente vai conversar com o Tiago, que ele é professor de História, também foi na mesma época que estudamos na URCA, então velhos conhecidos e conhecemos a luta, nos conhecemos através da luta, né? Estamos aí desde sempre. Isso aqui é meu gato mexendo na... Dá licença, amigo. Pronto, obrigada. Pronto, então vamos aí conversar. A live é sobre a importância da educação pública. O que a gente tem para falar a respeito disso? Vou iniciar a fala com a Marismênia, que nós fizemos uma reunião hoje à tarde e temos muito a ser dito a respeito de tudo o que está acontecendo no momento, certo? Só um instante, vou convidar aqui, procurando aqui o... Pronto. Convidar, vamos esperar ela entrar. Olá, 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 tá ouvindo? Eu estou ouvindo. Estão todos me ouvindo também? Estão. Cadê? Ótimo. Marismênia, Legal. vou começar fazendo um apanhado, né? Um apanhado histórico sobre da educação no Brasil, como se deu, como começou, o que é que está acontecendo agora nesse momento, e ela vai desenvolver o tema e a gente vai ouvir, certo? Vamos lá. Ok, obrigada, Jove. Primeiramente, boa noite a todos e a todas que estão aqui nos assistindo hoje, né? Dizer que é um prazer estar aqui com você, Jove, pelo nosso tempo da URCA, né? E
agora nessa nova empreitada, né, que estamos. A Juve me apresentou, mas eu gostaria também de me apresentar como concursada do Juazeiro do Norte, né, do concurso atual, que concursada, mas não convocada ainda, né? Então, nós estamos aí nessa luta também, né, Jove? Nessa tentativa de ser convocada. Então, eu agradeço, tá, Jovelina, pelo convite, né, a essa live de um tema tão importante, né? Falar da educação pública é de suma importância para todos da sociedade, né? Afinal, é, é a partir da educação pública que nós obtivemos o nosso conhecimento, né? Então, no concurso de Juazeiro do Norte, eu passei, né? Fui aprovada para o cargo de orientadora educacional. Então, mais um motivo, né, para que a gente esteja debatendo sobre esse assunto, né? Esteja falando sobre o assunto da educação pública. Então, vamos lá. Como a Jo falou, a gente tem muito o que se debater nesse tema educação. Então, a gente precisou fazer alguns recortes para poder dar tempo e também ser uma live em que a gente possa fazer algumas pontuações, não é isso? Então, eu gostaria de começar fazendo um resgate histórico, né, de todo o processo da educação brasileira. Assim, primeiramente dizer que essa educação, ela sempre foi um assunto não prioritário, né, dentro da educação brasileira. Infelizmente, a gente sabe o quanto a educação ela é sofrida, a educação pública ela é sofrida no Brasil, apesar de que a gente precisa reconhecer, e é importante esse reconhecimento, principalmente agora, de avanços, né? A educação, ela teve avanços, tardios, mas teve, né? Então, eu gostaria de pontuar algumas questões. Por exemplo, a educação, ela só passou a ser garantida, na realidade não é nem garantida, ela só passou a existir, a ser obrigatória, a ter uma educação de ensino fundamental que estava lá na Constituição, a partir de 1946, e só era 4 anos, né? Então, depois, no regime militar, em 1967, né, na Constituição de 67, é que ela passa a deixar de ser 4 anos e passa a ser 8 anos. Porém, tanto na Constituição de 46 quanto na Constituição de 67, essa educação ela não era garantida. Tá? Ela existia, ela estava lá no papel, mas não era garantida. Só em 88, com a Constituição de 88, é que a gente vai ter essa garantia dessa educação. E ela passa a ser obrigatória, né? E ela tem dois viés de obrigatoriedade, né? Ela tem a obrigatoriedade do Estado, que é de implantar essa educação, né? Então, as escolas, a gestão, ela precisa garantir essa vaga da criança, do educando, né? Nessa escola, e a obrigatoriedade da família, né? Que a família ela passa a ter essa obrigação também, a partir de 88, na Constituição de 88, para matricular esse filho na escola, certo? Então, em 2009, né, depois, olha só, 88 para 2009 é que a gente vai ter uma amplitude maior dessa educação. Ela estava lá na Constituição com 8 anos, e em 2009 ela passa a ser ampliada para 9 anos, o ensino fundamental. É acrescentar 2 anos de pré-escola, né, lá na educação infantil, e os 3 anos do ensino médio, que aí a gente vai ter 14 anos de obrigatoriedade, né, na educação básica. Outro apanhado importante que a gente tem que fazer é que a década assim, da educação mesmo, tudo começou a acontecer, digamos assim, foi a década de 90, né? Onde começa-se a enxergar a educação,
né, de fato, assim, e começa a ter uma estrutura, uma sistematização mais organizada, digamos assim. E isso acontece através da política neoliberal, né, acontece pelo incentivo do projeto da educação para todos, e todas essas questões internacionais, né, Banco Mundial e tal, que começam a influenciar a educação brasileira, né? Então, não é à toa, né? Não é só porque, poxa, a gente precisa olhar para essa educação. A gente precisa, né? Mas existe um plano do capital também diante de tudo isso, né? Porque a gente precisa de uma organização maior para isso. Então, trazendo todo esse resgate histórico, pontuando, lembrando de dizer que tem muito mais coisa a se debater diante desse cenário que eu trouxe, mas só pontuando essa historicidade da educação, eu gostaria de trazer agora bem para cá, para o que nós estamos vivendo, que é a educação em tempos de pandemia, né? Porque esses pontos, né, que a gente assumiu agora no início, vai nos ajudar a entender melhor o que estamos vivendo hoje. Então, a princípio, é importante, dentro do contexto da educação na pandemia, a gente compreender as desigualdades do nosso país. A pandemia trouxe esse entendimento maior. Não é que a gente não tivesse, né? Então, voltando a falar do capitalismo, então, todo o processo do capitalismo, a gente sabe que existe essa desigualdade. E num país como o nosso, né? A desigualdade ainda é maior ainda. A pandemia ela veio somente escancarar o que escancarar. a gente sempre soube. Quando a gente entra, quando a gente começa a perceber isso, a gente fica até estarrecido. Mas dessa vez, com essa pandemia, ficou escancarado para o mundo inteiro como isso é desigual. Não é que seja uma coisa aqui e ali. Os países até os países mais desenvolvidos tiveram os seus problemas. Aqui, então, um país com uma renda muito mal distribuída, aqui sim a gente está tendo problemas reais, problemas está bem complicado. Você utilizou a palavra corretíssima, é escancarar a nossa desigualdade social, né? Então, assim, quando a gente vai para a educação, então a gente observa também essas desigualdades. Como, né? Como a gente pode observar isso na educação? Por que a gente se deparou com isso? Não é só porque a gente está trabalhando muito mais nesse processo, mas é porque o que foi que aconteceu nas escolas públicas, por exemplo, na pandemia? Qual foi a principal preocupação? Era a aprendizagem do aluno? Não. Não foi essa a principal preocupação. De início, jornais, em todos os lugares que era que se falava, né? Como que a gente vai levar a merenda escolar para esses alunos? Porque nós, diariamente, nós sabemos disso, nós que estamos dentro das escolas públicas, né? Nós sabemos que a maioria dos nossos alunos, eles vão para as escolas para se alimentar, né? E nessa alimentação, em outras questões, a gente também vai compreendendo todo o contexto social em que aquele aluno está sobrevivendo. A questão da casa, muitos não têm onde morar. Quando tem, é um cômodo, são 2 cômodos para 8 pessoas, e aí a gente começa a imaginar como um isolamento social em um cômodo, em 2 cômodos para 8, 10 pessoas. Então, essa é a realidade, né? A própria higiene, quando a gente fala, nós temos que lavar as mãos de instante em instante. Aí eu vou dar aquele exemplo que você falou à tarde. Muitas vezes a gente aguarda o aluno pela manhã com o banho que ele tomou na escola no dia anterior, né? Então, como se falar de higiene? Então,
só acentuou e escancarou mais ainda essa desigualdade social que nós temos no nosso país, né? Então veio à tona e por isso que hoje a gente discute muito mais sobre isso, né? As lives todas, em toda live que você para assistir, para ouvir alguém estar falando sobre essa questão. E aí não para por aí, né? Porque a educação, de fato, ela não para. A gente teve que se reinventar, que eu detesto essa palavra e tantas vezes ditas nesse momento de pandemia, mas essa reinvenção da educação e do profissional de educação, né? Foi a educação remota. Na verdade, é uma reinvenção, é um se vire nos 30, porque a gente tem que se virar para saber como é que vai funcionar, porque tem que dar de conta de, como você diz, tem SPAES, tem um monte de coisa para a gente fazer e reinventar de jeito nenhum. Isso não é reinvenção. Para a gente se reinventar, a gente precisa de curso, a gente precisa de formação e nós não tivemos tempo para isso. Foi um não tivemos. Vocês que lutem para dar de conta do que a gente quer, que a gente precisa. E lembrando que o professor, ele não está distante dessas condições que nós acabamos de falar, né? Por muitas vezes o professor ele também vai estar nessas mesmas condições de casa, né, de ambiente, e ainda mais um novo ambiente que deve ser criado, que vai ser criado a partir do espaço mínimo que tenha na casa, né, e que você precisa trazer para poder se reinventar, enfim, que é uma palavra terrível. No momento, eu acho. Então, essa educação remota, ela só explica mais, ela só traz também, desmascara, digamos assim, mais uma questão da exclusão, né? Uma escola que a gente fala em inclusão, né? A educação remota, ela vem mostrar novamente essa exclusão e não inclusão. Porque, veja, o aluno que não tem internet em casa, como é que ele vai estudar? Né? E muitos não têm, a gente sabe, houve pesquisas e tal, foi mostrado que muitos não têm essa internet. Quando tem a internet, tem um celular, não tem um computador, e aí você imagina como, né? E, enfim, e a própria exclusão que acontece do que a escola vinha tentando trabalhar, que era a inclusão do aluno deficiente. Eu não vou me estender nessa questão, porque eu não tenho muito estudo nem muita leitura, mas só com uma ideia leiga mesmo, a gente sabe do quanto essas crianças deficientes, elas estão sendo excluídas mais ainda dentro desse processo, né? E aí a gente vai ter outras questões, né? Por exemplo, como a precarização do ensino. Se já estava precarizado, porque a gente sabe de toda a deficiência, né? Por isso que eu digo assim, a educação pública, ela é sofrida e a gente não pode negar isso, até porque é a partir desse entendimento de sofrimento que a gente precisa partir para um melhoramento, né? Então, a partir dessa precarização na educação remota, na educação da pandemia, a gente vai ver o quê? Vai acentuar ainda mais a partir do acompanhamento da família, que a gente sabe que não tem. A família não quer ter responsabilidade, não, a família não sabe. Né? Em números, a gente sabe que nós somos um país de analfabetos, muitos analfabetos. Né? Então, como é que esse pai analfabeto vai dar de conta, né, de acompanhar uma alfabetização do seu filho? De acompanhar um aluno que está no 5º, 6º, 7º ano, né? Muitas vezes até sabe, até é alfabetizado, mas não tem a condição desse acompanhamento. O espaço que a gente já falou das casas, né, que são precarizados. Então... Só para falar uma coisa que eu lembrei, que às vezes não, muitas vezes não tem sequer material para uma atividade. Na escola mesmo, na escola, às vezes, na escola já falta isso, né? Uma tinta guache. Imagina essas crianças que precisam, tô mudando aqui, que precisam
de um material específico para realizar uma tarefa. Então, Uhum. realmente é complicado. É. Então, exatamente isso. Não tem material, não tem um espaço. Imagina essa casa que eu acabei de falar, de 2 cômodos para 10 pessoas, para 8 pessoas. Como é que essa criança vai se concentrar no celular, observando uma aula de um professor? É impossível, né? Então, a precarização do ensino, então, é que vai de água abaixo. E a organização do tempo, né? Se eu não sei como ensinar o meu filho, possivelmente eu não tenho essa rotina, essa organização, que muitas vezes no dia a dia normal, né? Dito normal, já não se tem, que a gente sabe. Eu lembro dessa história, uma vez eu conversei com uma aluna e ela disse, eu disse, mulher, como é que anda a internet, né? Melhorou? Voltou? Eu vou reiniciar, eu vou chamar ela novamente, porque caiu aqui. Vou chamar novamente, só um instante, bem rápido. Hum, Pronto. Agora vai. Voltou aqui, vamos lá, vamos. Uhum. Pronto? Tá ok agora? Tá ok. Então, eu estava colocando a questão da organização do tempo e do espaço, né? Sim, Para que essa criança pudesse ter esse momento de fato, né? De aprendizagem. sim, Então, tudo isso vai fazer com que a precarização do ensino ele aumente cada vez mais. E aí um ponto importante, Jove, para concluir aqui a minha fala, é sobre a precarização do trabalho docente, que é outra questão, né? Muito importante e que não é algo novo, a gente já sabe que a gente já vinha enfrentando muitas questões preocupantes sobre formação de professor, sobre o trabalho do professor é, na própria escola, né? Essas questões mesmo que você traz do material escolar, né? A gente fala do ambiente da casa, mas a gente esquece, e eu não vou deixar esquecer, do ambiente de trabalho, a própria escola, o próprio espaço que o professor tem para trabalhar com seus alunos, que em muitas vezes é precarizado e a gente sabe disso, né? Então, na pandemia, isso só se acentua, né? E aí a gente vê o adoecimento do professor, né? Esse trabalho remoto, trabalho em casa, o que é que o home office, né? O que é que esse professor está fazendo? Como é que ele está fazendo essas aulas, né? Então, a gente vê vários memes, vários vídeos tirando onda, mas, poxa, às vezes me dá vontade de chorar, porque eu sei a realidade que é isso aí, né? Do que passa pelo professor, que está angustiado, que está sofrendo toda a pressão que a sociedade toda está sofrendo e que nesse momento ele tem que estar calmo, lindo e maravilhoso, gravando uma aula para os seus alunos, né? E o pior, né, que eu gostaria de tocar, que em sua maioria são mulheres, né? E a gente sabe o quanto as mulheres elas estão sofrendo muito mais que os homens nessa pandemia, né? É, e aí a gente coloca mulheres, professoras, né? Que muitas vezes tem toda a carga doméstica em casa para se fazer, a família, os filhos e ainda gravando as aulas. Então, assim, é um cenário muito complicado para a educação pública, né? Muito difícil. E é isso. tem até um humorista que ele fala que o professor ele deveria ter a bolsa Rivotril, porque é complicado a gente lidar em sala de aula e viver com todas as questões fora da sala de aula. E É, agora é que é complicado mesmo, porque a sala de aula está na nossa casa.
É, Tá tá. tudo muito, muito pesado. É, Então, Marisvene, tu encerrou a tua fala agora, por, por instante, né? por enquanto, é. Vou agora chamar ó, Tiago, que ele vai falar um pouco sobre essas desigualdades, sobre tudo o que está acontecendo aqui sobre Juazeiro. Tá certo? Obrigado, Marisvene. A gente volta daqui a pouco. Nada, foi um prazer, viu? Vou ficar por aqui. Está bom, fica aí que a gente volta já. Gente, meu áudio está tão baixo assim, eu vou falar mais alto então. É, vou chamar, como eu disse, eu vou chamar Tiago agora, aqui para ele poder falar a respeito do que estamos vivendo. Tiago, não está aparecendo online. Ah, tá aqui. Online. Pronto. Já entrei, vamos. Opa, boa Olá, noite. Escuta tá bem? dormindo? Não, cara, eu tô aqui pensando, vocês falam bem, estão todas arrumadas, né? E eu aqui, certo? É, Mas já tem um negócio assim, peruca. certo, tranquilo. Meu áudio tá baixo, Alexandre? Tá? Tá, não, eu acho que tá fazendo, tá complicando o áudio, O ventilador? porque fica fazendo barulho pro microfone. Pronto. Vamos lá, pode ser agora? Tá Pronto, tá bom? ótimo. Vamos lá, gente. Conversar um pouco, assim, eu sou professor de duas redes do estado do Ceará e da rede municipal de Araripina e sou concursado nesse concurso de Juazeiro. Sou cotista, com muito orgulho, certo? Sou preto e estaremos aí para contribuir na discussão, tá certo? Diga aí, Ju, toca a bola. Não, assim, na verdade, a gente teve uma reunião à tarde, professor, né? Professor gosta de fazer reunião já, sempre. Faz planejamento, por isso que a gente recebe o texto de planejamento, né? A partir de muita Exato, luta, isso é reconhecido dentro da nossa carga horária. é verdade. E houveram muitos pontos que a gente levantou para se discutir. E numa delas a gente ficou sobre a função de desigualdade social, eu até iniciei a fala, Marisvene, Pronto. um pouco, sobre isso. Então vamos tentar assim, desenvolver um pouco acerca disso Pessoal, é o e, seguinte, e ver, principalmente aqui na região do Caribe, Juazeiro, que você conhece melhor que eu, né? Portanto, você trabalha como a gente vê como rola pronto. nós separamos frequentemente. Vamos lá, então a gente tem que sempre lembrar que o tema geral é educação pública. E nós temos aí a ideia de que a educação pública, a educação em si, ela é responsável pela ideia de transformação, né? Que a educação vai conseguir transformar a sociedade, vai conseguir. Primeiro, eu tenho que, quando eu falo de transformação, o que é transformar e para que transformar? Para entender lá na frente quem vai transformar. Então, assim, para que vamos transformar? Se eu quero transformar é porque eu não estou contente com o que está acontecendo. Contente com a sociedade pela qual eu estou convivendo, que eu estou contribuindo com ela e pela qual eu recebi. Então, assim, primeiro, se eu tenho a ideia de que a educação ela transforma, eu tenho que saber primeiro que é porque eu preciso de um instrumento que contribua para modificar o que eu não estou gostando. Primeiro isso. Segundo, que eu acho que é o principal, que é pouco falado. Transformar para quê? Né? Vou transformar em quê? Que sociedade eu quero que seja montada? E aí o que a Marismena colocou sobre a interferência do Banco Mundial, a interferência de agentes internacionais do capitalismo na educação, ela tem essa resposta fácil. Eu quero transformar a sociedade brasileira e a educação contribui para isso, numa condição, ter uma condição social de eu poder melhor explorar.
explorar a sociedade brasileira. O Banco Mundial entende que a sociedade brasileira, da forma que estava sendo conduzida, não daria uma condição para que seus acionistas, para que suas empresas ganhassem muito na exploração no Brasil. Então, assim, esse planejamento de transformação, eu não concordo. Mas eu concordo que a educação, ela tem, assim, seu papel fortíssimo, necessário para a transformação. Então, primeiro, quando a gente vai tratar sobre sociedade em geral, eu tenho que saber que a educação contribui para a transformação, mas existem vários debates de que transformação é essa. A Marismina citou aí a questão das mulheres que têm grande papel nas atividades domésticas. Por que a escola ela não contribui para transformar essa concepção? Por que a escola não tem no seu currículo atividades domésticas? Por que a escola não vai ter no seu currículo economia doméstica, né? Isso. Então, assim, até que tem Juazeiro, puxando para Juazeiro, tem alguns, dentro do plano geral do currículo, tem um pouco dessa disciplina. Então, assim, quando a gente trata de transformação e de educação como um dos vetores da transformação, eu tenho que fazer esse entendimento, certo? E eu vou transformar quem? Então, eu vou para a educação pública. A educação pública possui uma obrigatoriedade de receber a sociedade. Ela é universal. Então, o que Marismina colocou na década de 90 é que a transformação da educação comum sistematizada para garantir a universalização é extremamente importante compreender isso. Você, anterior à LDB, você não tinha uma forma de garantir que cada bairro tenha escola, certo? Estão lembrando aqui das manifestações da OCTA. Então, assim, cada escola ter cada bairro ter sua escola de fundamental, que isso não existia antigamente. Os pais dos alunos, eles não tinham isso. As avós, muito menos. Então, assim, não tinha transporte escolar, não existia uma... Por isso que, quando a Marismina também colocou, estou utilizando muito ela, que aconteceu, sim, avanços, certo? Um bando de idiota, um bando de pessoas que dizem, antigamente era muito bom. Como é que era bom se 60%, 80% da população não tinha acesso à educação? Então é muito fácil para mim, eu estou numa sala de 52 alunos, dizer, educação, eu consigo dar aula para 8 alunos. Sim, vai ser melhor mesmo. Eu escolho os 8, era isso que acontecia no período do regime militar. Você tinha uma condição melhor de ensino, certo? De ter contato com o estudante, que era menor, uma quantidade de estudante. Mas não tinha uma estrutura como nós temos hoje, onde são de termos ar-condicionado, em algumas escolas, outras não têm. Temos que evoluir nisso, né? Temos que fiscalizar. E aí, você tinha cabelo, tô tirando onda. E aí, simplesmente, eu quero chegar no outro ponto da questão da desigualdade. Toda desigualdade, ela vai ter vários espaços de você percebê-la. E aí, puxando para a educação, você vai ter a desigualdade, ela sendo mais percebida, eu costumo dizer, nas ideias que são transportadas ali. Qual a intenção do estudante quando ele entra na escola? Qual a função do professor? O professor está ali, essa história de amor à educação, vocês podem ter amor à educação, cada um pode ter amor à educação, certo? Mas o que faz o professor estar ali é a necessidade de receber seu salário. O que faz o camarada que está na secretaria é a necessidade de receber seu salário. Então, assim, quando eu falo que a escola ela é um ambiente que traz agentes diferentes que podem ter objetivos completamente conflitantes nessa ideia de transformar a sociedade, aí onde vai a necessidade de ter uma legislação que unifique todos. Você está aqui dando aula para o 6º ano, que tem que ter tem que ter um currículo, o estudante tem que estar aqui assistindo essa aula. Então, só quem pode garantir que a educação tenha essa sistematização é o Estado. É o Estado. E o Estado, ele quando garante a universalização do ensino, ele está trazendo para si um problema gigante. Que bom! Que bom que o Estado, em 88, diz, nós vamos universalizar o ensino. Infelizmente, essa universalização, ela não significa dizer que a educação seja de qualidade. Porque para a educação ser de qualidade, eu vou ter que ter investimento, eu vou ter que ter democracia, eu vou ter que ter profissionais, eu vou ter que ter muita coisa. Então, assim, a desigualdade, quando eu falo, eu sempre coloco para meus alunos, algumas pessoas não gostam muito, quando eu digo,
É fácil eu falar como professor de crisma, como professor na sala, ou até mesmo como pai, de que a educação, você estudando, você vai ser alguém na vida, certo? E o avô, que não estuda? Saiu aqui. Só um instante. Vou colocar ele aqui novamente. Saiu rápido, rapaz. Espera aí, só um instante, gente. Vou colocar aí. Tava falando uma coisa tão importante. Ô, rapaz. Não tô mais achando o Tiago online. O Tiago não tá online, assim, acho que ele tá caindo, a internet dele, que ele tá, aparece quando eu clico, pronto, aqui apareceu. Deu certo, Tiago? Gente, Tiago, pronto, tá? Estou chamando novamente. Vamos ver, Eu não pronto. sei se está dando certo. Você está Deu me certo. vendo, não? Não Vocês estão tô me te vendo. vendo? Tá mostrando o aparelho, Tiago. Na parede? Ih, rapaz, como é que eu mudo isso aqui? Opa, tá dando certo agora. Tem que cair a Pronto. internet de novo, tem que estar usando aqui dados móveis agora. Tá o jeito. Então, Tiago, pessoal, como eu estava colocando, diga estava aí onde eu falando estava, porque de falar que é fácil falar quando é o professor de catecismo, essas coisas. é fácil dizer que a educação vai te fazer ser alguém na vida. Isso é um problema, gente. Isso é um problema, na verdade. Porque meus avós, eles não estudaram, não tiveram um sistema educacional. Eles foram, felizmente, eu tenho baitas referências deles, como são pessoas maravilhosas, certo? E imagina só um estudante que eu tenho estudantes que simplesmente dizem, professor, eu estou estudando feito condenado, a grana que eu estou recebendo é uma grana de produção de entrega de água, e simplesmente o cara deixou de estudar, tá andando com um carrão, tá andando com moto nova e tal. Então, assim, eu tenho que ter muito cuidado que quando eu trato a ideia de que a educação, você só estudando vai conseguir, porque eu posso provocar uma ilusão no estudante muito grande de que o ensino em si, só o ensino, ele vai fazer a vida individual do estudante ser boa. Não é. O capitalismo ele é competitivo, o capitalismo ele lhe dá uma possibilidade de você entrar em situações criminosas para você poder dar um presente bom para a namorada, ter um celular novo, conseguir o Ministério da Educação, certo? O camarada mente para ser ministro, mente não, né? Estou usando o termo diferente, em conclusões no seu currículo, o cara mentiu, certo? Mas apesar de ser um presidente desse, não dá pra gente... Vamos lá, né? Então, pessoal, só para tentar voltar à questão da desigualdade. O professor ele convive com essa ideia de desigualdade nesse sentido, o professor, o gestor, o estudante, às vezes ele não está ali, como a Arisma colocou, não é para aprender, é para comer. O pai às vezes coloca o filho ali, não é para que ele fique na escola, é para ter um lugar para ir, porque ele está trabalhando, Sim. certo? Agora, a culpa é do estudante, a culpa é do pai? Não, a culpa é de uma estrutura social pelo pai não ver resultado na educação. O estudante ainda não se sentiu estimulado a perceber isso. E somente com gerações que eu vou conseguir modificar. Imagina só, se eu minto na escola, se eu para ganhar alguma vantagem,
tem uma pesca ali, não sei o quê, eu posso ser suspenso. O ministro não. O que, é que vai acontecer com ele? Só fazer uma admissão e pronto. Certo? Um juiz, se ele vende a sentença, ele vai ser aposentado. Ele vai receber uma grana alta até o resto da vida. Certo? Então, assim, eu tenho que conviver com essa ideia de desigualdade também nesse sentido. E no sentido financeiro, olha o que nós vamos conviver no retorno às aulas presenciais, né? Que estão chamando de híbridas, né? Porque vai ser um pouco presencial, um pouco remota, fica caindo, como a gente caiu aqui, a ligação, a internet. Muitos estudantes estão deixando a escola particular. Nunca entraram numa sala de escola pública. Não sabem não sabem esses estudantes que na hora do intervalo tem aquele copinho de plástico que foi lavado de maneira assim cansada, vai ter aquela merenda, ele não vai ter aquela cantina que ele compra, refrigerante, guaraná mais cara, caijuína e tal, como ele tinha na escola particular, certo? Ele não sabe o que é isso. E também vai ter aquele estudante que sabe o que é aquilo e que vai, de certa forma, dizer, meu coleguinha, tá vendo que é realidade? Vai ter um conflito. Vai ter um conflito. Inevitável esse conflito. Então, assim, a escola, ela é transformadora. Mas ela não pode transformar a sociedade porque esse menino vem com todas as influências. Certo? Você tem todas as influências sociais que com a sociedade, por exemplo, um estudante... Eu tive um aluno, é um dos cenas mais lindas que eu passei como professor, a Ravena, nasceu Renan, e aí simplesmente ele não se aceitava como Renan, certo? E a escola modificou sim, como a legislação permite, e a gente imprime a prova na nossa escola com o nome do estudante, e ele recebeu a prova com o nome Ravena, certo? Recebeu o nome que ele... E ele chorou. Ele chorou, porque ela chorou porque ela compreendia que pela primeira vez ela viu impresso o nome pelo qual ela se sentia bem. E, infelizmente, tivemos pessoas na escola que disseram isso é um absurdo e tal. Imagina só na cabeça de um estudante saber que tem profissionais, colegas que não aceitam o seu nome, quando o Estado, como escola, aceita, que é o que a legislação diz. É uma loucura. A escola é uma microsociedade. Mas é uma microsociedade que não tem capacidade de transformar a sociedade. Então, assim, para eu finalizar essa primeira parte... A gente até discutir, Thiago, porque eu lembro muito de um aluno que eu tive, homossexual, e ele não se interessava pelas aulas. E eu falava, vamos, presta atenção, vamos estudar isso e tal. E ele não se interessava em estudar, porque ele dizia que o destino dele era as ruas, era a prostituição. Então, assim, essa questão tem que ser muito, muito bem discutida. Foi de partir o coração quando eu escutei aquilo. Eu acho que foi a única vez que eu consegui dar aula no ensino fundamental, porque aquilo não foi só isso, óbvio, mas aquilo me destruiu de uma forma que eu não tenho nem palavras. A gente tem que saber incluir todas as pessoas. Discussão de gênero, gente, pelo amor de Deus, a gente tem que fazer isso. E é na escola que a gente faz. A gente tem que discutir sobre a educação sexual nas escolas. Porque é na escola que a gente vai saber onde está tendo um abuso. Porque é dentro de casa, na maioria das vezes. Vocês têm que entender que o papel da escola ele é extremamente importante. Então, para quem está assistindo agora, vamos conversar e procurar mais a respeito disso. Não fiquem nesse papinho que a escola antigamente que era boa, que era isso, que aquilo outro, que discute determinados assuntos para a transformação
na sociedade, para a sociedade. Transformação do indivíduo para a sociedade e na sociedade. Tiago, está travando aqui, mas eu acho que se você conseguir continuar... Beleza. Assim, eu só queria fechar esse primeiro momento, que a gente tem outro, né? Tem que deixar mais ou menos falar. Eu tava quase que reclamando dela, que ela tava falando demais, mas eu sei que é um tema muito bom, né? Outra live, não tem problema. Pronto, é porque eu queria que, já fazendo o gancho da nossa próxima participação, situação de que, já que a escola, né, o meio educacional, ele é esse ambiente que a gente já tratou bastante, transformação, de complexidade, de universalização, ele também tem que ser o espaço democrático, ele também tem que ser o espaço que primeiro escuta o estudante, escuta o profissional que está ali, a merendeiro, o vigilante, e por isso, e por outros motivos, o concurso público, né, te faz um agente do Estado, te faz uma figura que está sendo pago pela sociedade. Então, o concurso público de Juazeiro do Norte, ele é uma conquista, desde a questão da existência de juiz, quer dizer, o Estado que fez com que tivesse a atuação do Ministério Público, a atuação da comissão dos concursados para que vá à frente nossa possível convocação quanto antes. Então, assim, na próxima participação eu queria falar sobre isso. O que o concurso tem a ver com a efetivação de políticas públicas para a educação, efetivação de ações nas escolas, porque assim a gente precisa sempre lembrar, os profissionais que estão no ambiente escolar, eles têm que dar uma continuidade de trabalho, e isso é muito importante a partir do concurso público, tá certo? Tranquilo? Eu volto depois, né? Aí eu vou dar uma olhadinha. A gente vai continuar. Gente, como faltam apenas 7 minutos, 10 minutos. a gente vai encerrar essa live. Para não falar apertado em 7 minutos, eu vou encerrar essa live. Melhor. Vamos abrir outra. Vamos abrir novamente com a Marismênia para dar continuidade ao assunto que a gente está tratando, e depois voltar novamente com o Tiago. E daí a gente encerra essas nossas lives por hoje, certo? Obrigada, Tiago, por essa fala. Um abração, Jovelina. Daqui a pouco a gente Grande Jove. Pessoal, como eu falei, eu vou encerrar aqui e a gente retorna já. Mas voltem mesmo, viu?